Boa noite. Boa noite, minhas queridas. Vão chegando. Fábio, boa noite. Boa noite, Cíntia. Sejam bem-vindas, minhas amadas, dessa live que será, com certeza, fará muita diferença na vida de cada uma de vocês. Enquanto as pessoas não vão chegando, vou pedir para vocês pegar esse aviãozinho que está ali embaixo, convidar a enviar para suas amigas, convidem suas amigas, porque é uma live muito especial. Assim como você vai ser abençoada com esta live, eu gostaria que mais pessoas fossem abençoadas. A minha convidada já entrou, vou enviar para ela o convite, porque eu não quero perder um segundo desta live, porque o assunto é extraordinário. Vou convidar aqui a doutora Ilma. Convidar a doutora Ilma. Vamos aguardar a doutora Ilma chegar. Gente, eu estou assim com meu coração muito assim, batendo forte, de expectativa. Boa noite, Boa doutora noite, tudo Ilma. bem? Seja bem-vinda, minha querida. Que Ah, honra tê-la aqui, eu nem oh, acredito. meu Deus, estamos aqui juntas. Que maravilha. Muita gratidão por ter aceitado o convite. Eu sei que a senhora você é bem, tem sua agenda bem assim, bem lotada, né? Eu sei o quanto às vezes é difícil conciliar um horário, né? Mas também sei do seu coração que é extremamente generoso e se dispôs a estar aqui, então, num sábado à noite, dividindo uma live comigo Verdade. Eu e para só vou falar de um acender assunto uma luz aqui, extremamente... né? Que agora que eu vi que está meio escuro. Só um minutinho. Isso, ok. Eu também vou dar uma melhoradinha aqui na minha iluminação. Pessoal, enquanto a doutora Ilma retorna, vai enviando esses coraçãozinhos ali para as pessoas, coraçãozinho não, o aviãozinho, para chamar mais pessoas, para que outras pessoas também sejam edificadas com essa palavra. Boa noite, então, Anice, boa noite, Sinara, boa noite aos meus seguidores, aos seguidores da doutora Ilma. Então, vamos começar, doutora Ilma. Como eu disse, eu não quero perder um segundinho, porque eu sei, assim, do quanto é extremamente importante cada palavra que a senhora vai estar falando aqui nesta noite, né? É um assunto extremamente importante. Falar de família é falar de um projeto de Deus, né? Verdade. E eu gostaria que inicialmente você se apresentasse para os meus seguidores que não lhe conhecem, falar um pouco do seu ministério, do seu trabalho, Gente, ok? é um prazer estar aqui, né? Estou atendendo o convite da Liana e fiquei feliz de poder conseguir esse horário, né? Essa oportunidade que hoje eu já fiz uma live de 18 horas, né? Com uma Isso, convidada minha, estou tentando conciliar, né, as pessoas que eu tenho convidado, que são alguns profissionais, né, de áreas afins com a minha, e atendendo os convites isso, também das pessoas que têm me convidado. Então, a gente vai aí nessa conciliação, né, de tempo e de assuntos. Bem, eu sou isso, psicanalista, terapeuta familiar, eu tenho uma trajetória muito grande de trabalho, né? Consultoria empresarial, treinamentos. Na verdade, assim, se eu fosse olhar lá atrás, toda essa trajetória, eu ficaria horas aqui falando. Mas hoje, isso, para mim, a grande oportunidade que eu considero, principalmente nessa pandemia, é essa oportunidade de partilhar um pouco das experiências que eu tenho de consultório e também de vida, né? E também nessa trajetória de treinamentos e de consultoria, né? Eu tenho um livro, que mais no final a gente fala novamente, mas é isso. Tá Você aqui, tem, ó. né? Eu tenho o meu. Família, Eu Lugar de amo esse Luz ou livro. Campo de Batalha. Esse livro, ele foi a minha tese de doutorado, foi Família, Funções e Questões, e
a pergunta lugar de refúgio ou campo de batalha foi a hipótese que eu trabalhei em cima dela para mostrar que a família ela foi constituída para ser o lugar de refúgio, o lugar de acolhimento do ser humano, o lugar onde que acolhe a vida, acolhe um ser, né? Mas ela pode se transformar num campo de batalha, onde as mais profundas feridas acontecem, as dores que mais afetam a nossa estrutura de vida. Então, a família tem esse paradoxo de ser esse lugar que promove a nossa saúde emocional, mas também de ser esse lugar, de acordo com a dinâmica relacional, por isso nós vamos falar de relacionamentos hoje, que adoece seus membros. Escutando pessoas há muitos anos, Liana, tanto no trabalho clínico como também nas consultorias, sempre me inquietava quando a pessoa chegava com uma demanda que poderia ser um adoecimento emocional, um adoecimento da alma, como uma depressão, um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade, qualquer um outro transtorno psíquico, ou até mesmo uma doença física que o médico encaminhava, e por isso que eu já fiz 3 lives com o dermatologista, porque eles sempre me encaminharam muito, como a pele é espelho das emoções, né? Muitos dos adoecimentos da alma, elas são depositados no corpo, e nesse depositar no corpo, muitos deles aparecem na pele, porque pele é fronteira, né? É contato. É onde a pessoa entra em contato com o outro, né? Que agora, nessa pandemia, você não pode nem tocar nas pessoas, né? Então, a máscara acabou sendo uma fronteira também, né? De limite. Até aqui, até aqui não. Então, a família, ela traz, né, essas questões de adoecimento também. E aí, recebendo essas pessoas, cada vez que a gente ia percorrer o caminho da dor, o que estava por detrás daquela dor? Que história, né? Porque toda dor tem uma história. Não existe assim, até mesmo a dor que a medicina está ali tratando, já tem todo um diagnóstico viável, né? Que já tem toda uma descoberta medicamentosa, que tem tratamento, cura, e às vezes muitas coisas rápidas. Mas toda dor, todo adoecimento tem uma história por detrás. Tem algo, a doença, a dor tem uma linguagem implícita, não é? E aí eu ficava pensando, gente, o que tem por trás dessa dor? Conte-me sua história, me fale sobre seu pai, sobre sua mãe e tal. A dinâmica relacional da sua família. E aí, ao ouvir essas histórias, nós começamos a perceber que o caminho, né, que sempre se chegava era esse. Família, relacionamentos familiares. Então, a gente sabe que... Aí, por isso eu escrevi o livro, né? Eu já vim escrevendo há muito tempo em trabalhos, né? Trabalhos acadêmicos, dos diversos cursos que eu fiz, e no mestrado e no doutorado eu aproveitei aí para aprofundar, e aí deu origem ao livro, né? Eu acho que escrever um livro, eu sempre digo que é um processo doloroso, porque não tem como você não se implicar naquilo que você está escrevendo. Então, você não escreve só a partir das histórias que você escuta, a história dos seus pacientes. Você também escreve a partir de suas próprias histórias. Vocês vão ver isso muito claro no novo livro. Porque na minha introdução... Já está quase saindo, né, doutora Ilma? A editora me disse hoje que em novembro ele está nas bancas. Ele vai... Estou ansiosa. De Natal, ó. O pessoal vai poder comprar para dar presente de Natal. Isso, então, isso mesmo. Assim, eu conto um pouco da minha história, eu conto um pouco das questões, né? E ficou bem interessante também, né? Porque família é o berço da construção dos relacionamentos, né, Liana? Verdade. Eu lembro
Quando a gente entende esse conceito, né, doutora Ilma, para mim, assim, fez todo sentido nos últimos anos que eu venho me dedicando, assim, na área do emocional, na área do coach, vivi, assim, um processo bastante, eu digo doloroso, porque quando a gente começa a olhar para as nossas, a gente começa a se conhecer, a gente começa a se voltar para o nosso interior, para a nossa história, a gente consegue entender o porquê agimos do jeito que agimos, né? E voltar lá para as nossas raízes, desenterrar muitas vezes, arrancar, né? Trazer à consciência aquilo que nos causava dor. Muitas vezes não, sempre é muito doloroso isso, né? Eu vivi um processo doloroso para poder me permitir ser curada. Então, entender este processo e saber que hoje nós somos o resultado de tudo aquilo que nós vivemos na nossa família, lá na nossa infância, é extremamente, assim, é maravilhoso, né? Eu sou muito apaixonada por isso que eu tenho essa sede de repassar para as outras mulheres, né? Porque eu roubei uma fala sua, que é o local como é que é? Mulheres curadas são instrumentos de Deus para levar cura para outras mulheres. Isso, é verdade. É verdade. E aí, quando nós somos curadas, nós curamos a nossa casa, nosso marido, nossos filhos, nossos relacionamentos, e tudo começa a fluir. Mas para isso a gente tem que trazer, mergulhar neste processo, né? Entender as nossas dores, por que eu ajo dessa maneira, um comportamento que eu não gostava do meu pai ou da minha mãe, por que eu insisto em repetir se eu não aprovava, né? É muito bom Então eu quando a gostaria pessoa aprende, né, Eliana? Você falou que você passou por um processo para aprender e buscar o autoconhecimento, não é? Na verdade, o Isso. autoconhecimento está na Bíblia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é? Não é? Aquele que Exatamente. procura se conhecer, quanto mais você busca esse conhecimento, quanto mais você busca a verdade da sua história, a verdade, não as distorções. É claro que você percebe que são distorções na busca da verdade, não é? É muito importante. Isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade não é um conceito, a verdade não é uma filosofia, não. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você está em busca da verdade e você encontra Jesus, essa verdade que você recebe vai te ajudar no processo. Aliás, vai te ajudar não. É a chave do processo que vai te possibilitar conhecer você mesmo. Porque se Deus nos criou, Ele sabe tudo sobre nós. Ele conhece profundamente o nosso ser, que é isso que o Davi procura no Salmo 139, que a gente está estudando. Você está na turma, né? Isso. Então, Verdade. essa busca de conhecer a verdade, o que isso faz? Você compreende que você foi criado a partir de um propósito. E quando você entende que você foi criado a partir de um propósito, você pode desfazer as distorções que foram implantadas na sua mente, que criaram as fortalezas da mente e que vieram como verdades, mas não são verdades. Aí sim, você desfaz as mentiras e implanta a verdade. Uau! A senhora fala aqui nesse seu livro, só tem gente assim, quem não tem este livro, por favor, você que quer investir na sua família, no seu casamento, né, você que quer deixar um legado para suas gerações, adquire esse livro, Família, Local de Refúgio ou Campo de Batalha. Eu não me canso de ler ele, é extremamente assim, toca muito com a nossa vida, a gente se identifica muito. E você fala aqui, doutora Ilma, que... Deixa eu ver agora, acho que me fugiu.
Me fugiu agora o que eu ia falar. Eu fui falar do livro, mas assim assim extremamente importante a gente ler várias vezes, porque a gente vai se identificando com as nossas dores, com o nosso passado, com as nossas raízes. Nós começamos a entender por que, que a gente age do jeito que que a minha mãe agia, eu não gostava, enfim, é extremamente é um livro libertador, né? Eu indico para todos, já enviei, assim, já tenho falado muito para as minhas amigas, né? Que leia esse livro, já falei muito dele. E, doutora Ilma, quando você fala aí que a família, ela é... Você tem um capítulo que fala sobre as famílias psicossomáticas, Tem. né? Que é as famílias doentes. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Só né? O que respondendo seriam aqui essas o que está famílias? me perguntando onde encontrar para comprar. Eu mando pelo correio, entra lá no direct, no meu Instagram, Ilma e Celso Cunha, e entra lá que a gente te atende enviando pelo correio, a gente dá as orientações como você vai ser para comprar, ok? Mas Sim. o capítulo de famílias psicossomáticas, para mim, ele é um dos meus capítulos preferidos. Por quê? Porque foi verificando, constatando ali, em loco, né, o que as dores da alma fazem no corpo. Né? Então, ao longo dos anos, observando mesmo, nas pessoas à minha volta, na minha própria família, né? Cada vez que eu via um sintoma, eu ficava pensando, gente, qual a linguagem que está por detrás? Aí eu fiz um curso de medicina psicossomática, que foi muito importante para mim. E aí você começa a ter uma escuta mais além. Não é? Cada vez que você vai escutar sobre uma dor, você escuta aquilo que não é dito, isto é, aquilo que é inaudível, que tem uma dor por detrás que a pessoa não consegue falar. Então, você precisa ajudar a pessoa a poder falar dessa dor, né? Quantas vezes, por exemplo, um problema no rim é o quê? Fluir da vida, né? Todo o líquido ali flui pelo rim, não é? Então, a gente sempre pergunta o que não está fluindo na vida dessa pessoa, né? O que não está fluindo? Por que Exatamente. essa doença? Quais são as características de uma família psicossomática? Tem isso tudo no livro. Né? Quais são as características? De que forma a dinâmica relacional? Os relacionamentos familiares podem ser adoecedores. Né? Qual é o perfil da família psicossomática? Porque ela, primeiro, para ser psicossomática, primeiro ela é disfuncional. Não é? As funções, quando a gente fala de função na família, nós estamos falando da função materna e função paterna. Então, quando essas funções não são exercidas adequadamente, a família se torna uma família disfuncional. Gente, alguém que está aí no grupo que já me conhece, acho que eu vi Tânia por aí, coloca o nome, né, do livro aí e se puder, Isso. fixa, né? Aí para o pessoal ver, né? Mas a pessoa, ela lida com aquela dinâmica relacional e ela é afetada pelo relacionamento. Por isso que eu até queria começar um pouquinho falando aqui, agora no início, né? Como começam essas relações familiares, né? Que aí eu vou Isso. chegar na família psicossomática, né? Porque, na verdade, as relações familiares começam, em primeiro lugar, na relação mãe-bebê, na vida intrauterina. É lá que começam essas relações. Lá se estabelece as bases relacionais primordiais da nossa vida. Relação mãe e, através dela, do pai, né? Porque como que o pai entra para se relacionar com uma criança no ventre? Pela via do relacionamento dele com a mãe. Né? Ele entra ali. Após o nascimento, com a inserção física do pai, aí vai se estabelecendo o relacionamento com a mãe e também com o pai, na função materna e paterna, que são os dois relacionamentos mais importantes da nossa vida. Mais importantes. E aí, as relações psicológicas,
ela se estabelece a partir do lugar que cada um ocupa na família. Cada um tem o seu lugar. Mesmo quando a gente pensa, eu não tenho lugar nessa família. Tem. Até o não lugar é um lugar. Não é? Já é um lugar. Eu me lembro que, atendendo uma paciente, e eu escuto pessoas há uns 30 anos, e ela estava me contando da mãe, né? Dos relacionamentos muito turbulentos com a mãe, muito complicado com a mãe, e ela falando das histórias da mãe. E aí chegou um momento que ela já casada, já mãe, repetindo com a filha as mesmas questões que ela não deu conta de lidar com a mãe dela. Porque aquilo que a gente não dá conta de lidar, a gente repete. Então, as pessoas... Preste atenção nisso, presta atenção, pessoal. Olha só que forte isso. Alguém... Pode repetir, doutora Ilma. Todo relacionamento, as questões, né, relacionais que a gente não deu conta de lidar com os nossos pais e para a mulher, principalmente com a mãe, a gente repete. Aquela mulher casada com a filha quase chegando à adolescência, ela estava queixando naquela queixa da mãe, contando para mim como a mãe tinha sido com ela, como a mãe tinha desamparado, como a mãe era cruel na forma de falar, era rude, era grosseira, como a mãe trabalhava fora o dia inteiro e não dava atenção. Aí eram queixas e mais queixas. Só que ela estava repetindo com a filha todas as angústias, as dores, e as iras, e as revoltas que ela vivenciou com a mãe dela. Inclusive com a depressão pós-parto. Porque a depressão pós-parto nada mais é do que uma denúncia que há questões de filha que não foram resolvidas adequadamente e que na gestação e no parto, a mãe agora, a nova mãe, reedita as questões que ela teve com a mãe dela. É só isso que a depressão pós-parto denuncia. Uma demissão do lugar de mãe. Entende? Que forte. É muito forte. Né? Porque a gente vê muito isso. Então, quando eu falei com ela assim, eu falei, olha, sua mãe, qual é a história de sua mãe? Me conta a história de sua mãe. Ela contou a história da mãe dela. Que, é claro, já era repetição também. Gerações, gente. Geração após geração. Olha a questão da transmissão geracional. Que a Bíblia fala, né? Que os pecados dos pais, eles vão até a terceira e quarta geração. Não é que Deus manda cobrando o pecado dos pais dos filhos. Não, não é isso. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Só que o impacto daquelas dores que a pessoa não resolveu na geração passada, ela vai repetir na geração seguinte, e aí vem essa transmissão geracional. Por exemplo, dessa mulher, a filha dela era a terceira geração, ou melhor, a quarta geração. Porque a quarta geração, que ela estava com dificuldades com a filha, ela já trazia da mãe dela e a mãe já trazia da avó. Então, 4 gerações. E aí ela me contando aquelas histórias, eu falei, então, a sua mãe foi a mãe que ela deu conta de ser. Aí ela parou assim, escutou aquela frase e ficou parada um pouquinho pensando. No atendimento seguinte, na sessão seguinte, ela falou, Ilma, aquela frase não saiu da minha cabeça, foi libertador. Minha mãe quebrou. Foi a mãe que ela deu conta de ser. Então, como que eu vou agora ficar agarrada, refém das questões mal resolvidas da minha mãe com a mãe dela, que transmitiu para mim, e eu estou repetindo a mesma coisa com a minha filha. Então, eu estou, nesse momento, na condição de dar um rumo na minha história, na minha vida diferente. Olha só que coisa linda, né? Coisa importante, né? Então, gente, essas relações psicológicas, elas vão se estabelecendo na família. E começa lá na relação mãe e bebê.
A entrada de uma criança no sistema familiar, né? Porque quando entra uma criança, ela entra num sistema. Pai e mãe, Isso. não é? Ali há uma conjugalidade, há uma família representada. Então, entrou uma criança. Se é a primeira criança que entra, ela vem e ela requer um reposicionamento daquela família, porque entrou agora alguém onde a mãe vai ter que dar conta dessa criança e o pai, ali junto com a mãe, vai ocupar o seu lugar de representante da lei na família para exercer sua função estrutural. Porque a figura do pai, da direção, segurança, limites, e isso começa desde cedo, até mesmo quando ele se apresenta ali como pai, ali diante daquela mulher, daquela criança, ele está, de certa maneira, requerendo o retorno daquela mulher para o lugar de esposa, não é? E dando o apoio para ela ser mãe. Porque é muito fácil para uma mulher se encantar com a sua cria, né? E esquecer do casamento. E esquecer do pai, do marido. Não é? E eu sempre falo muito sobre isso, que uma mulher, antes de ser mãe para um filho, ela é mulher para um homem. E ela dá um filho para esse homem, porque é o nome do pai que se transmite. Né? Ela gera um filho em nome de um pai. Né? Isso é muito importante a gente entender. Então, entrou uma criança. No segundo também vai requerer reposicionamento. Já tem um, agora vem o segundo, né? O pai apoia, a mãe vai ficar ali envolvida. Aí depois vem o terceiro. Aí entra o terceiro no mundo do segundo, aí é um intruso, aí vem as rivalizações familiares, rivalizações entre irmãos. Então, toda a dinâmica relacional da família, ela sofre os impactos da entrada de um novo ser, uma nova criança nessa dimensão familiar, né? E a ocupação desse lugar é que vai movimentar as emoções mais essenciais para o desenvolvimento do ser humano, que é a relação de apego e a construção dos vínculos que vão movimentar a dinâmica relacional. Então, como nós temos relacionamentos, é assim que começam os relacionamentos. Começa o relacionamento mãe-bebê, primordial, não é? Um corpo dentro de outro corpo, um coração pulsando no pulsar de outro coração e um cordão unindo um ser a outro ser. Aí a criança nasce, não é? Aí há um deslocamento. Ela é acolhida, ela vai para o peito reconstitui o útero perdido, não é? Então, ela é acolhida. Mas ela precisa ser direcionada para o pai, porque o pai se presentifica ali nessa relação. Então, está aí um sistema familiar relacional. Não é? Então, esse apego, né, que é essencial para a criança, ela se apega à mãe, isso vai produzir nela uma sensação de segurança, de proteção, aquela sensação que a criança precisa quando ela é acolhida. E essa relação emocional vai possibilitar à criança o acolhimento necessário e o aconchego que a faz desejar depois o contato com a figura que cuida dela, que exerce a função. Você já viu que interessante? Quando a criança é pequenininha, que ela vai observando aonde a mãe vai, o olharzinho dela. Sim. Ela vai para o colo de alguém, às vezes ela estranha, ela chora, e ela fica buscando a mãe, não é? Essa é a construção do apego. Então, através do apego, forma o vínculo, não é? Isso é tão importante, mas é tão importante, porque isso vai se estender por toda a vida. Vai formar a segurança necessária para ter relacionamentos. Nossa, o apego acontece... E quando tudo isso... Pode falar, Liana. Não, eu só... Desculpa interromper, mas quando tudo isso acontece...
essa seria a forma ideal, né? Aquela criança planejada, que foi acolhida no ventre, não foi esquecida lá no ventre, né? E quando é ao contrário, a mãe não queria aquela gravidez, ou esperava que nascesse um menino e nasceu uma menina, ou vice-versa, né? E aí já começa toda a questão emocional, a disfuncionalidade, O né? adoecimento. Porque quem O não foi aceito adoecimento. foi rejeitado, né? Vamos olhar agora o sentimento. Exatamente. O ventre é o primeiro abrigo do ser humano. É o lugar de acolhimento, né? Ali de geração da Isso, vida. Se a criança é acolhida, ela já começa a ter as bases primárias para a segurança interna, não é? O amor, a isso, nutrição, não é? Ali vai dando para ela esse desejo de vir ao mundo, não é? Agora, uma isso. criança é esquecida no ventre. Há pouco tempo eu ouvi uma pessoa falando assim que minha mãe foi descobrir que estava grávida, já tinha 5 meses. Já tinha não sei quanto tempo. Minha mãe estava grávida, mas ela ficou com vergonha porque ela já estava numa idade que todo mundo já achava que ela ia entrar na menopausa. Aí ela engravidou. Minha mãe ficou com vergonha. Aí escondeu a gravidez. Apertou a barriga. Botou cinto. Fora aqueles que é a gravidez indesejada, que vem com a mãe ainda, a mulher solteira, aí o homem não assume, aí fica aquela mulher ali sozinha. Aí tá, todos esses percalços podem trazer consequências, podem, tá, gente? Estou falando de possibilidades. Podem trazer consequências já no ventre de uma criança, dificultar o nascimento, se enrolar no cordão umbilical, sentar, né? Que a gente diria simbolicamente, ela não quis nascer. Ela Não quis está com nascer. receio de nascer, né? Então, há tantas coisas, à medida que você começa a estudar, né? A história de vida, as questões, o emocional da pessoa, as inseguranças que a pessoa tem, né? Diante das questões da vida, você tem uma história por detrás. Por quê? Porque o apego acontece quando existe um relacionamento terno, íntimo e contínuo com a mãe, na qual ambos encontram satisfação e prazer. Agora, imagina se isso não acontece, não é? Se não acontece, isso vai trazer os seus custos, Com não é? certeza. O vínculo liga uma pessoa a outra na sua totalidade. Então, se há um corte, né, rude, né, um distanciamento, uma mãe inacessível, uma mãe que não consegue lidar com seu bebê, não consegue dar conta daquela criança, uma mãe fria, uma mãe distante. Então, o que que isso acontece? Esse apego não se estabelece adequadamente. Porque quando o apego se estabelece na sua totalidade, ele vai ajudar a pessoa a construir uma personalidade sadia, não é? Isso. E isso, se não for feito adequadamente, vai comprometer a sua integridade, isto é, a sua construção emocional. Exatamente. Mente, emoções e vontade. Mas, isso. Então, E muitas vezes isso acontece, né, doutora Ilma, de forma inconsciente por parte da sim, mãe. Aquela mãe que já veio de um lar com disfunção, com disfunções, que não teve suas questões, como a senhora bem colocou ali, bem resolvido com sua mãe, ela vai reeditar, né, na gestação esses conflitos, muitas vezes de forma inconsciente, né, seus e medos, não né? consegue assim ter aquela, os seus medos, suas angústias, suas dores, e ela não consegue dar aquele amor que aquela criança tanto necessita. Ela não consegue muitas vezes amamentar por questões que ela traz lá do passado, É verdade. e tudo isso vai refletindo na personalidade, na identidade, né, interferindo na identidade daquele ser que nasceu para ser e fazer tantas coisas, né? É verdade. A vida tem seus percalços, né, Liana? É muito difícil para a gente julgar uma mãe que em determinado momento da vida ali não deu conta de uma criança, né? Que história tem por detrás?
quais eram as angústias dela, né? Porque eu sempre penso nesse trabalho que eu faço, né, de tantos anos escutando pessoas, que ninguém faz isso intencionalmente. Vou prejudicar essa criança, não vou lidar, não existe. É claro que tem algumas pessoas doentes mentais, psicopatas, não é? Algumas pessoas com disfunções mentais, algumas pessoas com estruturas perversas. Há várias situações dessa, né? Mas, na maioria das vezes, uma mãe, ela é mãe da forma que ela dá conta de ser. Então, ela precisa também ser olhada nesse contexto. Porque se uma filha não consegue sair desse lugar de refém emocional, né, dessa relação doentia com a mãe, ela também não consegue ser uma mãe plena, né? Ela não consegue. Se ela não resolver as questões com o seu pai, ela também não vai conseguir ser uma esposa livre, né? Ela vai carregando tudo isso ali no seu emocional e isso vai refletir no jeito dela ser. Exatamente. Então, a gente tem que eximir, não é desculpar, né? Não é desculpar, que de certa forma desculpar é tirar a culpa, né? Há uma responsabilidade. Mas nós somos seres humanos que recebemos de Deus uma dimensão para olhar para a nossa história e decidir o que nós vamos fazer com a nossa história. A gente vai ficar lá atado, chorando, reclamando, deitado no lugar de vítima, ou a gente vai se levantar para ser curado e para fazer diferente? Né? Isso, a escolha exatamente. É nossa, né? A escolha é nossa, porque a forma com que o vínculo é estabelecido vai afetar a pessoa na sua estrutura. Agora, quando ela busca o autoconhecimento, que ela se examina, ela vai perceber por que eu tenho tanta dificuldade de expressar amor? Por que eu tenho tanta dificuldade de confiar nas pessoas? Por que eu não consigo confiar no meu marido, né? E aí, nessa escuta de si mesmo, né? Porque quando a gente fala para o outro, a gente se escuta, não é? Claro. É esse o papel terapêutico. Ninguém vai conversar com o terapeuta para bater papo com o amigo. Não. A gente vai conversar a partir de uma necessidade onde a gente vai abrir o coração para falar da nossa história, para falar das nossas dores, das nossas angústias. E enquanto eu falo, eu me escuto. E enquanto eu me mostro, eu me vejo. Esse é o processo do autoconhecimento, né? Então, Jesus foi o maior dos psicanalistas, né? Ele fazia muitas perguntas e não era por acaso, né, doutora Ilma? E ele não fazia perguntas que ele não sabia a resposta. Na verdade, nunca Todas era ele Jesus sabia. que precisava da resposta, era a pessoa que precisava da resposta. Exatamente. Eram perguntas para ela se escutar. Né? Muito importante. Verdade. Aí é claro que essa interação mãe-bebê, né, desde o ventre, vai influenciar o comportamento atual e futuro da criança. Por isso que quando nós chegamos na fase adulta, a gente tem e precisa olhar a nossa história. E a primeira infância é onde os fundamentos relacionais são estabelecidos e que afetarão a estrutura psíquica para a vida. Então, é preciso cuidar das crianças, sabe, Liana? É preciso a gente cuidar. Verdade. Nós precisamos, como família, sermos os guardiões da infância. Há vários movimentos hoje. O doutor Guilherme Shelby, aquele procurador da Justiça, fiz uma live com ele e ele falou muito sobre esse processo que ele estava fazendo uma convocação no Brasil todo para se levantar pessoas para poder defender as crianças dos ataques que as crianças têm sofrido, que são grandes, né? Ele falou muito forte sobre isso. E esse Quando os pais entenderem, né, a importância da conexão em amor, em atos, palavras e ações em amor com o seu filho, né,
e do quanto isso vai repercutir não só naquele momento, mas que vai repercutir para a vida toda, criar essa empatia, essa conexão, né, de pai com filho, de mãe com filho. Isso é extremamente assim. Nossa, quando eu tive esse entendimento, eu sempre digo que eu gostaria de ter filhos agora, né? Porque a gente ao longo da vida também, eu errei muito como mãe, eu creio que a Todos grande nós, maioria dos irmãos. pais Eu falo para falha. meus filhos, quem dera que eu soubesse hoje, soubesse quando vocês nasceram, quando vocês eram crianças, o que eu sei hoje. Teria errado muito É isso menos, né? mesmo. Todos nós. Nossa, Mas verdade. a gente precisa reconhecer os nossos erros e pedir perdão. Pedir perdão. Os pais Exatamente. precisam pedir perdão para os filhos. Isso é importante na dinâmica Isso. relacional, gente. Sabe, porque o que mais afeta a estrutura, a construção relacional de uma criança é a dinâmica relacional dos pais. A dinâmica do casal. Como os pais se relacionam vai definir essa relação com os filhos, né? A gente vê que ou há pais um casal que é distante um do outro, né? São dois silenciosos dentro de casa, né? Estão lá, mas não se comunicam, um não sabe do outro, vivem vidas independentes. E às vezes essas vidas Isso. independentes são muito fortes, porque cada um trabalha, cada um tem seu dinheiro, cada um tem sua história, sua vida. E aquele filho está ali no meio de um casal que não se relaciona, numa comunicação pobre. Falam sobre coisas, mas não falam sobre sentimentos. Não falam sobre si mesmo. Não compartilham suas questões. Sabem tudo do corpo um do outro, mas não sabem nada da alma um do outro. Isso, exatamente. Então, E o filho, ele capta tudo isso, tudo, né? tudo. E é na dinâmica do casal que começa o equilíbrio e o desequilíbrio familiar. Está nesse contexto, né? Eu já falei numa live também que muitas vezes a nossa construção, a nossa casa, né, é como uma casa cenográfica. Aquela casa de filme, aquela casa do setting de filmagem, né? Aquela casa de novela, linda por fora, mas é só uma casca, né? Aquela casa não tem nada por dentro. Lá na mídia, lá na televisão, ela vai mostrar pessoas Isso. vivenciando. Mas se você for lá, naquela cidade, ela é uma cidade cenográfica. Não tem vida, não é? Então, muitas vezes, a nossa casa pode ser uma casa assim, oca e vazia de significado por dentro, né? Família cenográfica é também essas famílias que a gente vê lindas nas redes sociais, não é? Fotos maravilhosas, Exatamente. mas sem vida por dentro, com relacionamentos distantes, frios, isolados, sem conteúdo, né? Ambientes frios, onde as relações estão tão adoecidas que os filhos não têm nenhuma forma de se comunicar com os pais. A não ser pela cobrança, já fez isso, já fez aquilo. E aí, quando os pais se percebem, já perdeu o coração do seu filho. Isso é muito triste. E alguém lá fora vai ganhar, né, dona Ilma? Ou ambientes turbulentos, né? Conversa aos gritos e aquele ambiente de agitação produz também toda uma desestrutura no psiquismo, porque gera ansiedade. A criança que ela vive num ambiente turbulento, ela vive com nível de adrenalina na corrente sanguínea sempre em excesso. Ai, que papai vai chegar, vai bater, vai brigar, mamãe e tal. E aquela adrenalina em excesso deixa uma agitação tão grande na criança. Muitas crianças têm hiperatividade. E aquelas crianças agitadas, o que acontece? Quando chega na fase adulta, elas não sabem viver na calmaria. E aí, muitas vezes, vai procurar para se acalmar a maconha, o sexo. Exatamente. Né? E tantas outras coisas que servem de fuga. Né?
É muito complicado, gente. Crianças ansiosas, elas são medrosas, são inseguras, sim, né? E os vínculos vão se perdendo. Só vou fazer vou interromper um pouquinho para perguntar para a senhora falar brevemente sobre as crianças hiperativas, que as mães. Eu trabalhei muitos anos na área da saúde pública como enfermeira e era muito comum as mães chegarem na unidade de saúde querendo um Rivotril porque meu filho é hiperativo. Meu Jesus. Né? E isso a gente sabe o que significa, né? Gostaria que a senhora colocasse com as suas palavras. E tem mães, inclusive, que dão esses remédios, esses medicamentos para acalmar seus filhos. Gente, isso é... A gente não sabe o efeito disso em cérebros e informação. O cérebro está sendo formado. O que vai acontecer lá na adolescência? Esse adolescente, ele vai buscar uma forma de se acalmar e a droga está lá, não é? E o risco do suicídio? O risco de adolescentes suicidarem. Gente, hiperatividade tem que parar para olhar qual é o ambiente que a criança está vivendo. É um ambiente de calmaria? O relacionamento dos pais é um relacionamento harmônico? Há um equilíbrio na família? Será que essa criança não está muito nos jogos eletrônicos? Com aqueles estímulos visuais que ela, o tempo inteiro ela fica com a mente agitada? No excesso de horas nos jogos eletrônicos, a criança pode ficar realmente agitada, né? E olha, gente, está crescendo tanto o número de adoecimentos na infância. A Carol está ali perguntando sobre crianças autistas. Ainda não se há estudos muito profundos da questão do autismo. Há muitos estudos sobre isso, mas uma coisa a gente sabe, que há muitas vezes ali uma dificuldade do encontro, do olhar do bebê com a mãe. E eu acho que nessa questão do apego que eu falei agora, isso pode ser desvirtuado e de alguma forma escapa, né? De alguma forma escapa essa relação. Então, mas nós não podemos dizer, porque há muitas coisas assim, por que isso aconteceu? Mas se está crescendo tanto o número, tem um ponto aí para se pensar já desde o ventre. Desde o ventre. Relação lá primária, primordial, né? Então, as crianças hiperativas, uma coisa é certa, eu penso que os pais curam os filhos. Então, o processo de melhoria da criança hiperativa passa pelos pais. Olhe lá o que seu filho está vendo. Jogos violentos, Tânia colocou ali. Eu tenho conversado com alguns jovens que eu tenho atendido, embora eu não atenda muitos jovens, mas quando eu pergunto o que você está vendo, me conta, qual o jogo que você mais gosta? E aí são jogos bem violentos, jogos de morte. Esses jogos violentos, aquilo fica na cabeça. Daqui a pouco a criança o adolescente está com aqueles pensamentos intrusivos também de violência. E às vezes também é uma falta de conexão dos pais com a criança, né? E a criança ela se torna hiperativa para chamar atenção, ela faz tudo quanto é pirraça. Na maioria das vezes. Porque muitas vezes o trabalho é mais importante. Ou os pais chegam em casa e ficam direto no celular, a criança está lá, sozinha, não brincou com ela, não conversou. Está lá o menino de 6, 7, 8, 9 anos, segunda infância, né? Essa fase que precisa tanto dos pais estarem percebendo, conversando, brincando. Levar o filho para fazer uma atividade física, para jogar futebol, para correr, para fazer qualquer coisa, junto com o pai. Essa presença dos pais não foi por acaso que a palavra de Deus traz esse... ensina o teu filho no caminho. No caminho. É junto. Exatamente. É junto. Então, é muito importante trabalhar, porque está se construindo nesses relacionamentos a relação intrapessoal e a interpessoal. São as bases. Tem que vigiar a hora, né? A relação intrapessoal é a relação que eu tenho comigo mesmo. Como eu me vejo.
como eu me gosto, não é? Quem eu sou. Então, essa relação que eu tenho, o valor que eu dou para mim mesmo, isso vem lá desse lugar onde a gente recebe acolhimento, amor, aceitação, valor pessoal, identidade e direção para a vida. É na família. Na verdade, toda a formação que a criança precisa para caminhar com segurança e direção na vida acontece na família. Mas a família, a relação familiar adoecida, a criança também vai ter uma relação mal resolvida com ela mesma. Um adulto, adolescentes que se automutilam, tá? Adolescentes isolados, adolescentes sem direção na vida, né? Chega na fase adulta, o que vai acontecer? Muitas vezes, né? Ele vai levar aqueles danos todos para o casamento. Aí é uma pessoa dura, grosseira, uma pessoa com dificuldade de amar. E tudo isso vai acontecendo. Então, gente, família precisa ter diálogo, precisa ter limites. A presença do pai, essa presença afirmadora, o pai é o representante da lei na família. Se a mãe descaracterizar o lugar do pai, menosprezar o lugar do pai, ela está possibilitando um dano nos limites estruturais que a pessoa precisa para estabelecer relacionamentos saudáveis, né? Porque aí a relação que uma pessoa tem consigo mesma vai impactar todos os seus relacionamentos. Como relacionar com o outro? Nas mesmas bases. Nas mesmas bases. Uma filha que não teve a presença afirmadora do pai, ela vai buscar essa afirmação no seu relacionamento com o masculino. E os danos que isso vai trazer para ela, do sexo precoce. Por quê? Porque ela está o tempo inteiro ali buscando esse afeto não recebido do seu pai. Uma relação de uma filha também mal resolvido com a mãe, o que isso vai trazer? Não é? A dificuldade de identificação com essa mãe. A dificuldade de construção da feminilidade que ela constrói com a mãe. O pai afirma, ele dá a identidade. Agora, a identificação da menina é com a mãe. Então, gente, são tantas coisas. E se a pessoa não tem uma relação bem resolvida consigo, ela vai relacionar com outra nessas bases. E aí ela vai buscar relações compensatórias. Que me faltou, vou buscar compensar. Que vem para essas relações tóxicas. E geralmente aquela mulher que saiu de casa com os problemas que não foram resolvidos com pai e mãe, ela vai buscar para si um esposo, né? Uma outra pessoa ferida, né? E aí imagina duas pessoas feridas, o que vai gerar. Eu falo que é encontro de feridas. Isso, encontro de feridas. Encontro de feridas. E como a gente vê isso, é o que a gente mais vê hoje, né? Uma pessoa ferida buscando no outro para preencher aquele vazio e que, na verdade, não vai encontrar nunca, né? Exatamente. Esse encontro de feridas, um só quer receber do outro. Aí os dois querem receber, ninguém quer dar. Entendeu? Isso. Ninguém quer dar. É o referencial de pai que eu carrego da minha infância, o referencial de mãe, como isso é importante, né? Muito, muito. Na verdade, a Tânia está me lembrando ali, eu sempre falo isso, os adolescentes odeiam limites, porque o limite barra o desejo. Mas eles amam limites, porque o limite protege. Entende? Amém, é verdade. Eles precisam dessa proteção. Então, não deixe de estabelecer leis na sua casa, mas com amor, com conversa, com acordos, com definição. É aquilo que você fala, que você repete, que você busca que eles repitam para compreender que entenderam, não é? E também, e depois você já aponta quais serão as consequências se não cumprir as regras, né?
Família é lugar de ordem. Exatamente. Uma família em caos é uma afronta para Deus. Porque Deus é Deus de ordem. No caos ele bota ordem. Né? A casa tem que ter Amém. ordem. Tem que ter hierarquia. Nós estamos... Chegando, Verdade. Né? Nós estamos indo para o final do nosso tempo, né? Antes que o Insta nos corte aqui. Vamos então para o final. Eu quero, antes de passar a palavra, te agradecer, assim, gratidão, doutora Ilma, né, por ter aceitado o convite. Eu queria dizer para as pessoas que que a doutora Ilma é minha mentora, já fiz 2 mentorias com ela, estou na 3ª agora, e sempre que ela lança algo, eu serei eternamente sua aluna, porque eu amo aprender com você. E dizer assim que é uma honra muito grande dividir essa telinha hoje, nessa noite, no sábado à noite, onde a senhora deixou seu esposo, seus afazeres, para estar aqui, dando uma palavra assim tão importante que é sobre os relacionamentos familiares. Então, gratidão, assim, que Deus continue lhe usando, lhe abençoando, prosperando sua vida e seu ministério. Muito obrigada, Eliana, okay? pelo seu convite. Muito bom estar aqui nessa interlocução. Te agradeço por você sempre participar dos nossos cursos, né? Os cursos têm sempre a oportunidade de a gente aprofundar esses assuntos, né? A gente está sempre lançando curso, gente, que vocês que não conhecem a gente, né? Nós estamos sempre lançando curso, vocês acompanhem lá no Instagram, que sempre é uma oportunidade. E muito obrigada pela atenção de vocês e pelo seu carinho, tá, Eliana? Muito obrigada, tá? Deus abençoe. Então, tá. Grande abraço. Beijo para você. Alguém ali faz um print e depois posta lá no meu stories que eu vou contar compartilhando. E, pessoal, quem não segue a doutora Ilma, favor, depois no final dessa live, começam a seguir essa mulher que vocês vão aprender muito com ela, vocês terão suas vidas assim, edificadas, ok? Um grande beijo, doutora Ilma, a todos vocês que estão aqui, os demais que irão nos assistir essa live posteriormente, ok? Vamos encerrar, então. Tá lembrando tira um print ali, pessoal. Lives lá no meu Instagram, que você pode assistir lives que eu já fiz. Muitas. Vai lá e assiste, isso. Tá? E lá também procura sobre o livro. Ok. Beijo, Deus abençoe. Isso. Pessoal, não deixa de comprar, tá? Família, local de refúgio ou campo de batalha. Extremamente, é show, você vai aprender muito. Qual é o nome do próximo livro? Enigmas da Alma. Uau! Beijo, gente, para não perder a live. Tá, pessoal, logo, para dezembro vai estar sendo lançado, então, o novo livro da doutora Ilma, Enigmas da Aula. Fique ligado, tá? E adquire o seu. Doutora Ilma, um grande beijo, Deus abençoe sua vida, um grande beijo a todos vocês. Obrigada. Beijão. Gratidão.